Coloca um pouquinho melhor, só para a gente entender aí, beleza? É o Viçosa Henrique. Valmir também está assistindo o programa, TS, Gláucia. Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Deixa eu trazer o Adson Correia, ele está ao vivo agora, já tem informação na abertura do programa. Me dá a hora certa agora, 11 horas e 14 minutos. Eu estou com o Adson Correia, ele vai contar uma história diferente. Um juiz federal, ele realizou uma audiência numa calçada no bairro da Levada, a fim de garantir o benefício a um homem em situação de rua. Eu vejo isso como um ato inédito. E um ato de querer é poder. É possível sim, quando um magistrado, quando um juiz, quando um desembargador, quando uma autoridade, ela quer levar o benefício que é garantido por lei para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Deixa eu trazer esse ao vivo agora com o Adson Correia e essa história linda, bacana, já para abrir o programa. E essa sexta-feira já começa abençoada com boas notícias. Assim a gente espera levar até o final do programa. Não é isso, Adson Correia? 11 horas, 15 minutos. Conta essa história, meu camarada Adson Correia. É isso, Fábio. Bom dia para você, bom dia a todos de casa. Estamos falando ao vivo aqui da Ponta Verde, justamente para a gente entender melhor essa história. Esse vídeo dessa audiência realizada numa calçada no bairro da Levada, na região central de Maceió, repercutiu o Brasil inteiro pela atitude do magistrado, né, pela atitude também de outros membros, né, da Justiça em ouvir o Amarildo, um homem de 57 anos. Esse homem, ele estava em situação vulnerável. Ele estava em situação de rua. E a gente sabe que a Constituição brasileira ela é clara quando fala sobre os princípios da dignidade da pessoa humana. Não é? Então, esse homem estava lá ao relento, embaixo de uma marquise, se alimentando com a boa vontade das pessoas que podiam ali levar uma quentinha, talvez o café da noite não podia ter, e tudo isso foi realizado, essa audiência, na região central da capital, e contou apenas com essas cadeiras aqui, ó, que o juiz levou daqui, pediu permissão ao síndico aqui, pediu permissão ao condomínio e levar essas cadeiras brancas aqui para formar essa sessão, podemos dizer assim, em praça pública. E a gente já adianta que existe uma resolução do Conselho Nacional de Justiça 425/2021 que estimula o magistrado, estimula justamente, no caso aqui, o doutor o Antônio Araújo, né, o magistrado que esteve no local, e outros colegas também, em situações como essa, procurar, já que o oficial de justiça não encontrava o seu Amarildo. O advogado que fez todo o pedido para que ele pudesse se aposentar também não localizava. Então foi uma busca para tentar chegar até a seu Amarildo, que está com um grande problema de saúde na perna, contribuiu com o INSS, que é o sistema que temos aqui no Brasil por 20 anos, e agora uma boa notícia: vai se aposentar com auxílio do governo federal. E para falar sobre esse assunto, nada melhor que o juiz que está aqui ao meu lado. Muito obrigado, doutor. Assim, é uma história que leva para o lado da humanidade, um lado, por isso que a gente procurou o senhor, porque não é como o Fábio falou aqui, não é uma coisa que a gente vê constantemente, apesar de ter esse estímulo do Conselho Nacional de Justiça. Então, como é que foi essa audiência? Foi até diferente para o senhor sair lá do ar-condicionado e atender essa pessoa, ouvir essa pessoa para que ela fosse beneficiada? Bom dia, agradeço o convite. E a realização de audiências em locais, em praças públicas, no espaço da rua, é algo muito significativo, simbólico, e diz respeito à resolução 425/2021 do Conselho Nacional de Justiça. A pessoa em situação de rua, ela tem hipervulnerabilidade, ela sofre todos os riscos existentes. A situação de emergência, a rua traz um risco de vida e ninguém está na rua porque quer. Então, nós priorizamos esse processo e conseguimos distingui-lo dentre tantos que nós temos, cerca de 16 mil processos, em virtude da boa ação de um servidor da Justiça Federal, por sinal, meu assessor, Douglas, que passando naquela região, localizou Amarildo e foi além de uma ajuda material. Amarildo pediu uma ajuda, né, pediu 10 centavos. O Douglas foi além,
e quis conversar, parou para conversar com ele. Entender um pouco, né, a vida dele. Ele contou que tinha um sonho de se aposentar. Ele disse que trabalhava um bom tempo, que tinha um processo na justiça, só que no processo não existia a identificação que se tratava de situação de rua, por isso que não tinha a prioridade, a gente não conseguiu dar a prioridade. Então, a partir do momento que a gente sabe dessa informação, vamos resolver de imediato, e uma situação emergencial que a gente faz, inclusive, nos mutirões realizados pelo sistema de justiça aqui em Alagoas. Tivemos 2 mutirões, vamos ter o 3º mutirão para a população em situação de rua. Ajuste do serviço público, a adequação do serviço público de forma eficiente para quem realmente precisa, para quem mais precisa. Os hipervulnerabilizados, eles não necessariamente sempre serão atendidos apenas nos espaços públicos institucionais. É necessário que o espaço se adeque à realidade. E a Amarildo tem uma dificuldade de locomoção, de localização, questão financeira até para se locomover mesmo, enfim, ir até o prédio da instituição. Não tem celular, não tem um familiar com celular para localizá-lo de forma fácil. Foi feito por intermédio dos comerciantes locais. Então, aquele foi muito proveitoso e que seja replicado sempre. Doutor, naquele momento ali, o senhor estava participando também com integrantes do INSS, né? Também com o advogado que ele constituiu lá atrás. Então, é um trabalho conjunto, que inclusive, gente, deixa eu voltar aqui, que inclusive vai participar, vai ter um curso aí recentemente, daqui a pouco, para os magistrados de toda Alagoas, para justamente tratar em situações do que estamos falando agora ao vivo. Então, é muito bacana o envolvimento de todos numa causa social, já que temos em Maceió, e a gente sabe que a questão do morador em situação de rua é uma situação preocupante para a segurança pública, para a área da saúde, para a área do lazer, que isso é um princípio da Constituição brasileira. Então, isso é já resolveu um problema, podemos dizer assim. Perfeito. Eu agradeço os elogios que eu recebi por conta da decisão da conduta, mas quero deixar claro que é uma atuação de rede da população em situação de rua, é uma cooperação interinstitucional. Aí o advogado Carlos, a procuradora federal, doutora Tatiana, que também se comoveram com a situação, foram até o local e ofereceram um acordo aceito pelo advogado. Então, há uma rede de cooperação que só funciona se todos nós estivermos atuando. Outros juízes também, juízes federais, juízes estaduais, trabalhistas, também atuam nesse mesmo sentido. E diante desse tema, nós teremos o primeiro curso realizado na temática da população em situação de rua pelo Sistema de Justiça, pela Escola da Magistratura Federal, que vai estar coordenando esse evento, e será 16 a 7 de outubro. São um curso intensivo, que a gente pretende que os magistrados e magistradas de Alagoas, servidores, se inscrevam. São cursos com poucas vagas, mas a ideia é fomentar essa prática empática de conduta e atuação com pessoas hipervulnerabilizadas, que é o caso da população em situação de rua. Para a gente finalizar, deixa eu explicar para quem está em casa novamente que o LOAS é um auxílio do governo federal, não se trata de uma aposentadoria. Ele daqui a 2 anos vai ter que fazer aquele teste de vida, mostrar para a justiça, ou mostrar para o governo federal que está ativo, tudo isso. Então, ele passa a receber um salário mínimo depois dessa audiência em praça pública. A história de Amarildo diz muito o que é a população em situação de rua no Brasil. Amarildo é trabalhador, tem mais de 20 anos de contribuição na profissão de vigilante. Diante dessa situação de saúde grave, dificilmente ele seria empregado. O problema é que fica naquele limbo. Nem ele consegue se aposentar, porque a questão de saúde não era tão grave naquele momento, no início, e aí ele perde a qualidade segurada porque não consegue ser empregado. E o benefício assistencial ele surge para uma situação ainda injusta, porque o ideal mesmo é que ele fosse aposentado, e eu acredito que ele no futuro ele pode recolher, atender na idade e conseguir uma aposentadoria, mas assim o BPC vai conceder um valor de um salário mínimo. É importante registrar que o BPC é essencial para a vida das pessoas mais vulnerabilizadas, e ele vai receber, já vai ser implantado o benefício, já vai receber também os atrasados, que é o valor da RPV, tudo feito para que possamos trabalhar com a ideia de emancipação. Caridade é central, é fundamental, mas precisamos atuar com a ideia de emancipação que diz respeito a emprego, a renda, a direitos sociais e políticas públicas. Muito obrigado, magistrado, por sua participação ao vivo aqui para toda Alagoas. E mais uma vez reitero aqui que o vídeo gravado em praça pública está correndo o Brasil inteiro, viu? E está sendo bastante elogiado por essa conduta, e que outros magistrados também sejam elogiados por essa conduta, né? Justamente identificar, já tirou um problema, já tirou a Amarildo, que estava ali em situação de rua, dando trabalho para o município, para o Estado, até o perigo da própria integridade física dele.
questão da segurança dele, dormindo em marquise, sem nenhum contato, dependendo da ajuda de comerciantes, e foi lá onde ocorreu essa audiência em praça pública que ele conseguiu esse benefício concedido pelo governo federal, que é um auxílio. Então, está aqui. E vai ter aí a escola, né, de magistratura, que justamente para chamar outros juízes, outros magistrados, para que participem, para que essa situação mostradas aqui, nessa resolução do Conselho Nacional de Justiça 425/2001, seja cumprido e seja feita com outras pessoas. Eu volto com você aí no estúdio, viu, Fábio? Que atitude bonita, tanto do magistrado quanto da procuradora Tatiane Federal, do Carlos, advogado, então, e o Douglas, que foi o assessor do magistrado, que disse, olha, tem uma situação ali que a gente pode resolver, é o anjo da guarda. Então foi a voz ativa ali para que tudo isso ocorresse, viu, Fábio? Muito bacana, parabéns à Justiça Federal aqui de Alagoas, que saiu na frente, né? Está servindo de modelo. Alagoas sempre serve de modelo para os demais estados do Brasil. Fico muito feliz, viu, Fábio? Eu volto com você aí no estúdio. Adson, eu gostaria de aproveitar esse momento e que você passasse essa mensagem para o excelentíssimo juiz Antônio José de Carvalho, que todos nós tiramos o chapéu para ele pela atitude dele. Pode falar para ele que tanto o juiz, esse querido que está aí do seu lado, exercendo na prática e dando orgulho a toda a magistratura no Brasil, ele é comparado também, e a gente está recebendo vários elogios aqui, comparando ele também com atitudes lindas, como o juiz Cleiton Ferreira, que também é muito conhecido no Brasil por essa prática humana. Então estenda aí os parabéns de todos da TV Ponta Verde, da população que já está se manifestando através das redes sociais, Watson. Isso sim, vou parabenizar, vou repassar essa mensagem para ele, viu, Fábio? E eu volto com você aí no estúdio e tomara que essa atitude seja de exemplo. A questão humanitária, a questão do que está ali previsto, gente, está previsto na Constituição brasileira, o princípio da dignidade da pessoa humana, lazer, habitação, saúde, dignidade. Então, tudo isso que eu falei aqui, o seu Amarildo não estava conseguindo ser atingido do que rege a lei brasileira. Fábio. Parabéns aí, parabéns ao excelentíssimo juiz que tomou uma atitude dessa diferente, gente. É quando você sai da caixa, é quando você sai. O Watson falou no começo, quando os juízes, advogados, defensores, promotores deixam o gabinete, deixam o escritório, deixam a sede do Ministério Público Estadual, Federal, deixam o fórum, deixam uma comarca para poder atender as pessoas nas ruas, levar dignidade para pessoas que precisam. Esse homem aqui, ele tem uma história, esse senhor tem uma história, já foi vigilante, hoje está com problemas e foi parar na rua, não por opção dele, mas pela casualidade, pelo que a vida acabou infelizmente ofertando para ele, uma alternativa, enfim, são várias questões. E esse papel, ele é fundamental, isso é muito bacana. Isso prova que temos, geralmente a gente critica de uma forma geral alguns juízes, algumas pessoas que facilitam vidas de criminosos, mas em um caso como esse, é para você aplaudir. Então eu gostaria, inclusive, produção, que esse caso fosse encaminhado para o SBT, para que o jornalismo do SBT pudesse propagar quem são os juízes do estado de Alagoas, quem são os grandes juízes que fazem a diferença aqui nesse estado. Então, estendo o meu abraço e aqui a gente está recebendo centenas de pessoas tirando o chapéu para a atitude desse juiz. Isso dá uma esperança, não dá, gente? Isso dá uma esperança.